Olá, eu sou o Nelson Penha, da IMC International, em colaboração com a Ducascorp TV. Hoje vamos falar sobre como fazer negócios no Brasil. Nosso convidado é do Rio de Janeiro e é Country Manager na IMC Internacional. Seja bem-vindo, Francisco Crespo. Olá, Nelson. Obrigado pela oportunidade para falar sobre o Brasil e o potencial da IMC no país. Obrigado pela presença. Em preparação para a entrevista, eu estava pensando sobre o Brasil e cheguei a um impasse. Você sabe por quê? Sim, porque o Brasil tem sido um Eldorado durante os últimos 10 anos. Todo mundo queria fazer negócios no Brasil. E no momento, quando olhamos para o país, percebemos que algo está mudando. O que significa isso? Nós estamos enfrentando alguns desafios. Primeiramente, eu diria que a crise do petróleo está afetando o Brasil. Nós somos exportadores de óleo cru e, além disso, nós estamos enfrentando alguns problemas setoriais na América Latina. Nosso maior importador de carros, a Argentina, diminuiu substancialmente os volumes. E por causa disso, a indústria automobilística brasileira está em queda. Nós estamos perdendo dinheiro na indústria de petróleo e gás. Mas eu acredito que vamos superar alguns problemas temporários. Em geral, as oportunidades são bem maiores do que os desafios e riscos. Eu acredito que, por ser brasileiro, você é muito otimista. Sim, mas eu aprendi a viver em ambientes muito mais difíceis no passado, em épocas de hiperinflação, e agora estamos bem melhores. O Brasil é forte. Se eu tivesse que fazer uma lista de razões para se investir no país, a primeira seria o tamanho do nosso mercado doméstico. É importante considerar que nossa população é de 200 milhões e, atualmente, nossa economia está em 7º lugar no ranking mundial, logo atrás do Reino Unido. Isso, obviamente, nos favorece. E eu ainda vejo potencial para crescimento. Além disso, o Brasil é um país muito homogêneo. Ou seja, nós compartilhamos a mesma língua, a mesma cultura e os mesmos interesses. Por exemplo, o futebol. E nós não enfrentamos conflitos internos. Nós não temos conflitos religiosos ou regionais. O que nos coloca em uma posição muito melhor do que outros grandes países no mundo. Na Índia, por exemplo, há problemas que não temos aqui. O fato de sermos homogêneos torna as vendas internas muito mais fáceis, e a grande população é uma vantagem. Que tipos de indústria estão se desenvolvendo bem em se tratando de investimento? Em se tratando de investimentos, o agronegócio está indo extremamente bem. O setor hospitaleiro também cresceu substancialmente. Vários hotéis foram construídos para a Copa do Mundo. E mais hotéis estão sendo construídos no Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016, como você provavelmente já sabe. E isso impulsionará essa indústria. Além disso, os gastos do governo com infraestrutura estão crescendo substancialmente. O Brasil tem ficado para trás em áreas como estradas, ferrovias, portos e aeroportos. E agora o governo está tentando compensar isso. Para tornar o processo mais fácil, o governo está se abrindo para concessões com empresas privadas e para PPPs, as parcerias público-privadas, que representam uma boa oportunidade para a IMC. Nos últimos anos, ao conversar com investidores querendo investir no Brasil, nós tivemos a impressão de que é extremamente difícil ser bem-sucedido no país.
Entre 70% e 80% das empresas estabelecidas lá falharam. É muito difícil encontrar o parceiro certo e não tivemos a impressão de que o governo faz muito para ajudar. O que mudou agora? Que estímulos o governo oferece para mudar essa situação? O governo está mudando. Eles perceberam que não podem fazer tudo sozinhos e que precisam do setor privado. Por exemplo, a Petrobras mantinha 90% da produção de petróleo do Brasil e 90% das refinarias. Agora, a empresa está se abrindo para concessões. O Brasil descobriu o que chamamos de petróleo pré-sal no país. E há cerca de 3 meses tivemos leilões para permitir a participação de empresas estrangeiras na exploração desses campos. Esse é um bom exemplo de como as coisas estão mudando no Brasil. No entanto, você está certo. Nós ainda enfrentamos algumas dificuldades locais. Na minha opinião, há 2 principais. Nós ainda temos áreas sob o controle do governo, por exemplo, empresas privadas ou estrangeiras não podem investir em saúde pública, nos serviços de correio e telégrafos, ou em energia nuclear. They cannot invest in nuclear power, just to give you some examples. O outro grande desafio que enfrentamos, eu diria o número 1, é a enorme complexidade da tributação no Brasil. Nós temos mais de 50 impostos diferentes em todos os níveis governamentais. Isso torna a vida do empreendedor no Brasil um verdadeiro pesadelo. É difícil cumprir com todos os regulamentos e isso precisa mudar. Atualmente há uma emenda para uma reforma tributária sendo discutida no Congresso, mas honestamente não acredito que isso irá mudar no curto prazo. Mas irá mudar no futuro, porque todos estão reclamando. Não é possível sobreviver neste atual ambiente tributário. Francisco, muito obrigado pela participação e por compartilhar sua opinião com a gente. Obrigado, Nelson. Isso encerra a nossa entrevista, mas voltaremos em breve. Até mais.